Olá, boa noite. Bem-vindos à participação de mais um diálogo coletivo. Nós estamos promovendo essa série de diálogos ao vivo para refletir, pensar, propor, aprender, criar uma opinião mais coletiva sobre o futuro de Atibaia e, se possível, da região. Nós somos o Coletivo Socioambiental de Atibaia, somos um grupo de pessoas que tem dedicação voluntária para esse coletivo e não somos vinculados a nenhum partido. Existem hoje coletivos que se vinculam a partidos, que são candidatos às eleições, não temos nenhuma restrição a isso, mas a nossa proposta é uma contribuição técnica voluntária, apartidária, para o futuro da cidade, do município de Atibaia e região. Nessa perspectiva, nós temos contribuído em diferentes frentes já há quase 2 anos, e nessa perspectiva nós elaboramos uma série de propostas, que nós chamamos de plano ou propostas de desenvolvimento sustentável municipais, para Atibaia e procurando também influenciar outros municípios da região. Essas propostas de desenvolvimento sustentável municipais, elas podem ser temas para serem debatidas nas próximas eleições, ou podem ser temas também para nossa reflexão quanto ao futuro de Atibaia pós-pandemia, nessa etapa onde estamos saindo da pandemia. E nós temos vários temas. Será colocado aí no chat do nosso Facebook o link para esse conjunto de propostas ou o plano de desenvolvimento sustentável que nós estamos propondo. Nós estamos aqui à disposição para dialogar. Nossas propostas não são definitivas e elas são colocadas para promover uma interação com a sociedade e os munícipes de Atibaia. E nós trouxemos um dos temas, que é o tema relacionado à saúde, mas não a saúde de forma isolada, ou como o Isolmar costuma dizer, esse sistema de doença, né? Nós trouxemos aqui um tema que para nós é o bem-estar, saúde e natureza, que seria a promoção da saúde, ou que antigamente se chamava saúde preventiva, e para discutir com o tema que nós somos mais competentes, que é a conservação da natureza e os benefícios para a sociedade e o desenvolvimento sustentável. Nós trouxemos algumas autoridades muito importantes, como o Marco Aurélio Bilibil, que é psicólogo e tem doutorado em desenvolvimento sustentável, além de presidir o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Trouxemos o Isolmar Schettert, que é médico, doutor em genética e biologia molecular e coordenador de oncologia no Hospital Novo aqui de Atibaia. E a Marina Koketsu, que é ecóloga, educadora ambiental, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural e também é membro do coletivo socioambiental de Atibaia, assim como eu. Eu sou Cláudio Maretti, eu sou doutor em geografia e, no momento, desenvolvendo um pós-doutorado em conservação colaborativa. Então, para começar esse nosso bate-papo, esse nosso diálogo, eu queria pedir ao Marco Aurélio Bilibil que nos apresentasse a perspectiva da psicologia, de um psicólogo. Por que é importante essa perspectiva da psicologia para esse tema da relação entre saúde e natureza? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Isolmar. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Eu responderia essa pergunta por meio de 2 vertentes, Cláudio. A primeira é que o contato com o mundo natural, com florestas, com praias, com cachoeiras, com outras espécies, é um campo, por mais que não seja o que mais nós estudamos e falamos sobre em psicologia, é um dos campos mais importantes da experiência humana.
a psicologia ela nasceu como uma busca de compreensão do humano, do ser humano, e evoluiu no estudo de várias facetas do que é a experiência humana. Mas ela deixou de lado, na maior parte da sua história, as relações do humano com o mundo mais que humano, ou seja, os ecossistemas aos quais nós pertencemos, os vínculos que nós temos com lugares, com outras espécies, e, inclusive, a natureza do vínculo que nós temos com o planeta que nós habitamos. Nas últimas décadas, esses assuntos começaram a receber muita atenção da psicologia, especialmente por duas vertentes. Uma da psicologia ambiental e a outra a ecopsicologia. Essa última, a ecopsicologia, ela tem um campo de diálogo com muitas das abordagens psicoterapêuticas. E aqui eu queria, então, complementar com uma das vertentes importantes que eu gostaria de trazer, que é o fato de que o mundo natural provoca um efeito bastante positivo do ponto de vista da saúde mental na nossa experiência. Por exemplo, poucas pessoas sabem, mas o contato com árvores tem um efeito antidepressivo notável. Hoje se sabe pelos estudos sobre o funcionamento do cérebro que despender algum tempo, ficar algum tempo em contato com uma floresta, atua em regiões do cérebro associadas à depressão. Eu trago apenas um dos exemplos que fazem a psicologia se voltar para a relação com o mundo natural, nessa vertente de o que a natureza faz por nós. Nessa perspectiva, as abordagens psicoterapêuticas que abriram diálogo com a ecopsicologia começam a prescrever natureza para pacientes de psicoterapia. Começa a se sugerir que um determinado tempo em contato com um bosque, um parque, dentro da cidade mesmo, pode ser um excelente apoio para estados de angústia, para estados de ansiedade mais leve. Além disso, existe uma vertente dentro da psicoterapia que traz a natureza para dentro do consultório. Fala-se em consultórios vivos, em que todos esses efeitos que o mundo natural provoca na nossa subjetividade, no bem-estar mental e emocional, são trazidos para os consultórios. E num avanço desse tipo de iniciativa, passa-se a pesquisar com mais atenção de que maneira que a relação com o mundo natural pode ter efeito psicoterapêutico. Já tem muitas décadas que se sabe que tem, mas agora a gente caminha com muita certeza dentro disso. Para fechar a pergunta, eu gostaria de abordar uma segunda vertente da aproximação da psicologia com a questão do meio ambiente, que é que nós não podemos olhar para a crise ambiental que nós vivemos sem um olhar psicológico, sem uma leitura psicológica. Porque essa crise de sustentabilidade e uma crise de morte dos ecossistemas, de extinção de espécies, fala muito sobre como nós vemos a nós mesmos, como nós vemos o mundo em que nós vivemos. E dessa maneira, eu acho que faço uma introdução à minha presença aqui. Muito obrigado, Marco Aurélio. Quer dizer, a natureza, a presença da natureza, a interação com ela, mesmo algum contato mais distante, ou muito melhor se for mais próximo, contribuem para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar, mas mais do que isso, né? O que você traz é que como nós cuidamos da natureza é um reflexo de como nós nos vemos e talvez como cuidamos de nós mesmos. Então, cuidar da natureza, conservar a natureza, é ao mesmo tempo cuidar de nós mesmos, se eu posso entender corretamente. Exatamente. Vamos pensando nessa perspectiva de cuidar, tem do lado também da medicina, né? E trazemos aqui o Isomar Schetter, que é de Atibaia, doutor, e atua no hospital com pacientes de câncer, mas tem uma experiência e conhece um pouco essa
perspectiva da relação com a natureza. A gente sempre fica em dúvida, e aí seria muito bom ouvir do senhor, ouvir de você, dentro de uma visão da medicina, por que faz sentido essa relação entre saúde e natureza? Olá, Cláudio, obrigado pelo convite. O Marco, Marina, eu acho que pelas palavras que o Marco acabou de dizer agora, pelas questões que ele colocou, hoje nós temos vários insights aí, várias reflexões profundas a serem feitas. Eu dou só um passinho antes, só para complementar um exemplo que ele deu. Ele estava falando sobre consultórios vivos, e a organização, o Fórum Econômico Mundial, recentemente publicou na página dele o sucesso que são as escolas ao ar livre, por exemplo, também, para tratar as crianças e para a aquisição do conhecimento. Hoje, voltando aqui à nossa seara médica, hoje a medicina e a área da saúde, ela tem desafios muito grandes. Eu não estou dizendo o Covid é a última pandemia que nós estamos lidando, mas nós temos já várias pandemias em curso. Aí, se eu posso citar dentre as doenças complexas, e doença complexa aqui eu estou dizendo um termo técnico, é aquela que envolve vários genes, vários fatores ambientais variáveis, as mais diversas, e que todos nós conhecemos hoje, que são um impacto muito grande que causam na saúde humana. São a diabetes, são a hipertensão, são a obesidade, são as doenças neurodegenerativas, são as doenças do coração, são os cânceres. Todas essas doenças, elas hoje são classificadas como doenças complexas. E, como eu disse, é uma questão técnica, porque as variáveis envolvidas na gênese dessas doenças são variáveis ambientais, principalmente. Eu trabalho com câncer, mas todos vão falar, nossa, mas é aquele caso da Angelina Jolie, porque daí é clássico, é aquele caso da Angelina Jolie que é genético, o câncer é determinado geneticamente, o câncer acontece porque nós estamos vivendo mais. Sim, mas isso são pequenas variáveis. As variáveis realmente que contam, por exemplo, no caso do câncer, para a maioria dessas doenças, são variáveis de cunho ambiental. E elas interagem entre elas de modo o mais complexo possível. E nós não o percebemos no nosso cotidiano, a tal ponto que deixamos de cuidar, de certa forma, dos nossos aspectos nutricionais, deixamos de cuidar dos nossos aspectos emocionais, deixamos de cuidar do nosso condicionamento em função justamente de um certo distanciamento, que é um distanciamento que tem ocorrido em paralelo ao nosso distanciamento em relação à natureza. O que temos observado recentemente é que, para lidar com essas questões de natureza complexa, seja de modo preventivo, seja de modo atuante, terapêutico, não bastam simplesmente uma pílula. Né? Hoje há uma discussão muito grande sobre o coronavírus, esse tratamento funciona, aquele tratamento funciona, aquele não sei, e se esquece que nós passamos por revoluções muito grandes aí na área médica ao longo do último século. Nós começamos lá no começo do século, no final do século XVIII, começo do século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, e ao longo do século XIX inteiro, começo do século XX, lidando com doenças de natureza infecciosa. Hoje, exceto pelo coronavírus, né, nós raramente lidamos com essas doenças, mas lidamos com todas essas outras doenças, que são doenças que envolvem, sim, a nossa interação com o meio ambiente. E por conta disso, né, cada vez mais os pesquisadores, os profissionais de saúde, eles estão começando a se questionar, né, dentro do prisma de, olha, nós temos várias epidemias em curso, todas essas que eu citei, nós temos várias doenças que precisamos lidar de uma maneira um pouco diferente do que simplesmente medicamentosa, né, apesar da eficácia que nós temos tido, né, em termos terapêuticos, eu digo isso principalmente no câncer, mas isso é um comum para todas essas doenças, nós temos cada vez eficácias melhores terapêuticas, mas nós estamos cada vez menos usando a prevenção como uma ferramenta para lidar com isso. E o que tem sido observado é que a natureza, ela nos traz aí mecanismos, né, que nos auxiliam para
essa abordagem preventiva e terapêutica. Como eu disse, não é tão simples, porque nós, para testarmos isso, não basta eu simplesmente ir lá e falar, olha, funciona, né? Por mais intuitivo que isso seja, como o Marco falou, e por mais internalizado que esteja em cada um de nós. Porque nós, de fato, assim, vamos para uma horta, vamos para um contato mais próximo da natureza, por algum motivo nos sentimos melhor. Mas testar isso já envolve outros tipos de abordagem. E tem sido testado ao longo dos últimos anos, com propostas mais diversas, como é que esse contato com a natureza, ele nos propicia um bem-estar e, a partir disso, por que esse bem-estar fisiológico acontece dentro do organismo? Melhorando as nossas defesas, melhorando as nossas condições clínicas e lidando melhor com essas doenças. Então, para encerrar, eu acho que é importante a questão da natureza dentro do contexto da saúde, para que esse contexto da saúde seja também objeto de uma reflexão pessoal de cada um de nós. Muito interessante, Osmar. Quer dizer, quando a gente fala em natureza e benefícios para a saúde, normalmente a gente pode lembrar de ervas medicinais, até de conhecimentos tradicionais ou não, das nossas avós ou de povos tradicionais, mas você traz uma perspectiva muito mais holística, né? Quer dizer, sim, a natureza, o ambiente e o estilo de vida são fundamentais na nossa saúde, né? E essa perspectiva de ter saúde não deve se resumir a buscar o remédio, o medicamento ou o doutor na hora que eu tiver o problema. E tem que estar colocada em cuidar do nosso ambiente, ter um estilo de vida mais adequado, o que significa, talvez, essa é a minha interpretação, poder passear na natureza, fazer exercícios na natureza e, juntando com a fala do Marco Aurélio, cuidar dessa natureza para cuidar de nós mesmos. Sim. Quem é especialista em natureza é, normalmente, profissional da ecologia, não é? E a Marina é ecóloga, educadora ambiental, além de mestre, tem experiência, inclusive, na Amazônia, e ela é de Atibaia e trabalha hoje em Atibaia, e seria interessante ver de alguém que hoje trabalha colaborando na gestão de áreas protegidas, na conservação da natureza de Atibaia, e que tem esse conhecimento da formação de ecologia. Que sentido faz para você essa relação saúde-natureza e como as áreas protegidas podem contribuir nisso? Qual é o papel de uma área protegida para a saúde? Então, de acordo com o que já foi falado, né, dessa importância dessa relação direta da natureza com o bem-estar, a gente pode ter sim afirmar que a natureza faz bem para a saúde, né? E eu acredito também que o importante, além do simples contato com a natureza, da pessoa ter essa conexão com a natureza, né? Porque a gente percebe que a falta de conexão pode gerar até alguns transtornos. Tem um transtorno que é o déficit de natureza, e ele foi cunhado pela primeira vez pelo Richard Louv, que é um escritor. Ele fala das crianças emparedadas, né? Crianças que não têm muito contato com o ambiente natural, elas às vezes acabam desenvolvendo problemas físicos, mentais, gerados a partir dessa desconexão com a natureza. E isso pode causar obesidade, depressão, hiperatividade. E ele relata que o contato com a natureza ele acaba reduzindo esses distúrbios. Então, a ideia desse transtorno de déficit de natureza, ele ressalta a importância das áreas protegidas. Porque o que são áreas protegidas? São áreas naturais que possuem características ecológicas, históricas, geológicas e culturais, e que precisam dessa
proteção justamente para continuar mantendo essas características, essas áreas, impactos ambientais, ou no caso de legislação imobiliária, né? Então, aqui a gente tem o privilégio de ter algumas unidades de conservação, tem as APAs, por exemplo, a APA do Rio Atibaia, temos o Parque Tapetinga, temos, que é um parque estadual, temos o Monumento Natural da Pedra Grande, tem um parque municipal, que é o parque que eu trabalho junto com a equipe da Simbiose, né? A gente faz a cogestão do Parque Municipal da Grota Funda, junto com a Prefeitura, através da Coordenadoria do Meio Ambiente, né? Especial do Meio Ambiente. E o que a gente percebe aqui na cidade? Que, historicamente, ela já foi reconhecida por ter o segundo melhor clima do mundo, ela se orgulha das áreas naturais que ela tem, faz propaganda com relação a isso, né? E na década de 80 mesmo, isso já foi ameaçado por mineração, e na época do tombamento da Pedra Grande, depois, posteriormente, acabou gerando as unidades de conservação. E o que segurou essas áreas, né? Essas áreas protegidas? Foi a existência das unidades de conservação, que segura até hoje, como é no caso da especulação imobiliária, que é um grande vetor de pressão de uso do solo aqui, né? Então, fruto para essa população poder ter esse e posteriormente gerar também esse ar na população. É uma pena que a gente está com um pouquinho de dificuldade de conexão da Marina, mas acho que deu para compreender bem. E é interessante essa perspectiva que ela traz, até como educadora ambiental, de relacionar as crianças. Então, nós começamos a voltar a essa composição holística, onde a gente está falando, Atibaia é privilegiada, tem a natureza, né? Atibaia teve um papel importante na conservação de parte dessas áreas naturais, inclusive como movimentos em defesa da serra, que geraram tombamento, depois a criação das unidades de conservação. E isso é uma qualidade de vida que é reconhecida, mas que, de alguma forma, poderia talvez ser melhor aproveitada. Isso nós vamos explorar agora nas perguntas que vêm. Eu queria lembrar quem está participando que eu vou fazer mais uma pergunta aos painelistas e a gente gostaria de ver se há perguntas do público para a gente interagir nos tempos seguintes. Uma das interações entre a população e a natureza, que é mais registrada, reconhecida, estabelecida, é o que no Brasil, ou que em português a gente traduziu por banho de floresta, que é a experiência japonesa. E o Marco Aurélio tem se dedicado a isso, tem acompanhado o tema, já liderou atividades e hoje inclui esse tema nos seus programas de formação. Marco Aurélio, o que é o banho de floresta e por que ele é importante para essa reconexão entre a sociedade e a natureza, buscando a saúde, a prevenção, a promoção da saúde nessa visão holística que a gente está falando? Cláudio, o banho de floresta foi uma expressão cunhada pelo governo japonês e que hoje se espalha pelo mundo. É uma dessas ideias que rapidamente vão ganhando espaço e com toda justiça. O banho de floresta foi uma proposta de que as pessoas visitassem os parques japoneses, as florestas japonesas, como uma maneira de diminuir o nível de estresse que crescia assustadoramente no Japão dos anos 80, na época do Made in Sony, né? Made in Japan, onde a industrialização ia
vento em pouco, e acontece que pegou no Japão. Isso entrou na cultura japonesa. Claro, a cultura japonesa já tinha uma referência histórica, religiosa, espiritual, muito conectada com as florestas, enfim. O que acontece é que, ao entrar na cultura e provocar efeitos tão positivos nas pessoas, o banho de floresta chamou a atenção da ciência. E muitas pesquisas começaram a ser realizadas para tentar entender, do ponto de vista orgânico, o que era isso que fazia as pessoas se sentirem tão bem. Hoje, esses experimentos revelaram, e aliás, o professor Isomar seguramente conhece isso, uma das coisas que se constatou foi que o sistema imunológico, especialmente no que diz respeito às células destruidoras de tumores, aumenta em mais de 50% quando a pessoa fica algum tempo dentro de uma floresta. Além disso, todas as reações de redução de estresse ligadas ao sistema nervoso parasimpático são também altamente estimuladas. Existe vamos chamar assim, uma bioquímica do bem-estar que é gerada pelo simples contato com as florestas. Hoje, uma das ideias que tenta explicar isso é de que isso estaria relacionado aos hormônios liberados pelas folhas das árvores. Mas se sabe, então, que atua no sistema nervoso, se atua no sistema imunológico, enfim, um bem-estar geral que é gerado pelos banhos de floresta. O banho de floresta sintetiza uma maneira de estar no mundo natural que é hoje bastante desenvolvido entre psicólogos inspirados pela ecopsicologia, que é o seguinte: entrar numa mata, numa floresta, você pode entrar nessa floresta e se beneficiar dela. De qualquer maneira você vai se beneficiar dela. Pessoas que moram a menos de 1 quilômetro de uma floresta têm todos os índices de saúde melhores do que quem mora a distâncias maiores. Né? Não sem razão, os metros quadrados mais caros em todas as cidades são os metros quadrados ligados próximos a áreas verdes. Mesmo que por uma razão instintiva, intuitiva, é assim. Mas o que acontece é que, quando você se aproxima de uma floresta, e essa é a grande inspiração do banho de floresta, quando você se aproxima de uma floresta, não para fazer alguma coisa lá, mas só para estar lá, ou melhor dizendo, só para estar com a floresta, para cheirar, para sentir os odores, para sentir a umidade, sentir o canto dos pássaros, e passear no meio da floresta, vendo, sentindo, cheirando, sem ter onde chegar, sem ter pressa para ir. Tudo isso vai provocando um efeito que foi o efeito que os nossos ancestrais viveram durante toda a história da nossa espécie. Por exemplo, Cláudio, pesquisas de percepção mostraram que nós reagimos de uma maneira mais a gerar estresse quando o nosso ambiente é totalmente branco. Mas se o ambiente é azul claro, verde claro, tem um efeito desestressante. Quando eu era pequeno, os hospitais todos eram brancos. E por conta dessas pesquisas, hoje a maior parte dos hospitais são de cores assim, cores azuis ou um verde, porque isso provoca um efeito desestressante. O verde e o azul são as cores com que a nossa espécie mais se relacionou, porque nós vivemos em florestas há 400 mil anos atrás. E em contato com o céu. Nós fomos feitos para estar em contato com o céu, com florestas, com o pé no chão. Nossos corpos foram criados assim. E o banho de floresta nos devolve essa experiência de plena saúde, de pleno efeito que a floresta provoca, e sempre provocou na nossa espécie. Por isso que cada vez mais psicólogos, profissionais de saúde em geral, olham para o banho de floresta com muita atenção. Porque é um conceito que pode chegar a refazer
o entendimento que, em geral, a população tem do papel da saúde, das florestas na sua saúde. Muito bom, muito obrigado. Aí a gente percebe que não só uma percepção genérica, mas a gente pode também organizar essa atividade e usá-la de forma com acompanhamento para a melhoria da nossa qualidade de vida. É interessante a gente ter esse padrão e tentar aprofundar isso. Mas nem só de banho de floresta vive a relação entre a saúde e a natureza, Isalmar. Eu escutei, você me contou que tem um projeto que você desenvolve aí no hospital, aqui em Atibaia, que é chamado Projeto 4C, que tem muito a ver com a recuperação dos pacientes, com esse ambiente, com a informação e que, de alguma forma, com a relação da natureza. O que você pode nos contar desse projeto e qual é a importância das áreas naturais de Atibaia para ele? Eu vou contar uma historinha, que é a historinha de como esse projeto surgiu, tá? Nós estávamos lá olhando os pacientes, vendo televisão, recebendo lá seus tratamentos, muitos deles recebendo tratamento quimioterápico, e olhando a televisão, olhando os pacientes e vendo aquela cara meio de pouco interesse e chateação. Fizemos uma enquete para os nossos pacientes, né, e descobrimos que a programação da principal emissora brasileira aqui para os pacientes, apesar de uma programação que incluía programas médicos, era extremamente tediosa. E que aquilo ali, para eles, não tinha muito significado. Às vezes, as receitas que passavam ali eram gostosas, tudo, mas o restante não tinha muito significado. Foi quando nós perguntamos, já que a televisão não tem tanto valor, o que tem valor? E a resposta nos surpreendeu, porque a resposta tem valor a música. A música, para nós, é importante. A partir daí, nós começamos todo um projeto de reflexão de como transformar a vida das pessoas que estavam passando por esse processo, muitos deles com câncer, um processo de uma doença, e como desenvolver aí linhas que se complementam e que atuam dentro de um contexto mais holístico para a pessoa. Então, a gente desenvolveu esse projeto 4C, onde os 4C são 4 caminhos a serem seguidos. O primeiro deles é o caminho do conhecimento. Então, as pessoas, na medida em que elas são munidas de um conhecimento, elas têm maior poder sobre as decisões que elas tomam. Olhando o sistema de saúde como um todo, e não só o sistema de saúde, hoje a gente pode falar ao mesmo, por exemplo, da tecnologia, né, que está cada vez mais distante, apesar de nós, hoje, e aqui nós somos um exemplo disso, os dados que todas essas plataformas obtêm de nós é um poder gigantesco, né? Então, na medida em que a gente desconhece tudo isso, a gente delega esse poder, né? E como recuperar esse poder? Recuperamos esse poder a partir do conhecimento. Então, o primeiro C é o conhecimento. E desenvolvemos uma série de projetos em cima dessa proposta. O segundo C, o segundo caminho, é o caminho do condicionamento. O exercício, a atividade física é uma pílula de ouro, se a gente puder dizer assim. Porque ela serve para muitas doenças, ela previne doenças e ela melhora a condição do organismo para que ele possa ser tratado. Os dados, eles são estarrecedores, né, para doenças as mais diversas, inclusive para o câncer. E o câncer, ele tinha um estigma, inclusive. Não, o paciente com câncer, coitado, né, temos que preservá-lo o máximo possível. Ele não pode fazer atividade física. Hoje, os estudos mostram justamente o contrário. É muito importante para o paciente com câncer fazer atividade física. Alguns dos motivos fisiológicos são esses que o Marco, inclusive, citou para a natureza. Aumento da imunidade, aumento da nossa capacidade de lidar com a adversidade, melhora do humor, tudo mais. O terceiro, né, junto com o conhecimento e com o condicionamento, o terceiro é a comunidade. Então, quando começamos a fazer uma série de ações, entre elas a imersão na natureza, nós percebemos que isso era catalisado e tinha um motorzinho por trás,
né, levando a coisa para frente, que chamava assim, eu pertenço a uma certa comunidade, né, seja de pacientes, seja de pessoas interessadas no mesmo propósito que eu tenho, seja de curiosos que se beneficiem disso, e esse entorno cria uma comunidade que é altamente relevante. Sabe aquela história que você quer começar a fazer uma atividade física, você não sabe qual atividade física você vai fazer, e de repente você sozinho fala assim, não, vou acordar 6 horas da manhã para fazer minha atividade física. A primeira semana é beleza, a segunda você já começa, pô, agora se você tiver um amigo fazendo isso com você, o cara vai estar te ligando, ou você vai estar ligando para ele, na véspera ou no mesmo dia. E, para nossa surpresa, né, quando começamos a fazer a imersão da natureza, isso era algo muito mágico. Eu vou dar detalhes um pouquinho sobre essa questão da imersão da natureza, antes de falar, depois que eu falar do quarto caminho que nós estamos desenvolvendo, que é o caminho da consciência. Então, são 4 linhas de ação, novamente só revendo, conhecimento, condicionamento, comunidade e a consciência. A consciência aí, ela entra dentro da consciência física, consciência corpórea e tudo mais, mas ela entra dentro de um outro aspecto que nós temos observado, que é a consciência enquanto algo transformador. As pessoas, quando têm uma doença, às vezes até mesmo com uma gripe, tá? As pessoas, elas têm sensações as mais diversas. E têm sentidos e emoções que podem ir de uma coisa trivial até um medo profundo, até uma felicidade profunda, até, de fato, uma mudança. No câncer, isso salta aos olhos frequentemente, porque lida com a finitude, lida com a questão da vida e da morte, né, como várias doenças, tá? Mas por uma questão histórica, o câncer traz muito disso. Então, o que é consciência nesse momento? É aquilo que dá significado para a vida da pessoa. Tá? Então, é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Em cada uma delas, desses caminhos, nós temos desenvolvido alguns projetos. É óbvio que nós percebemos que um complementa o outro. E quando começamos a descobrir que existia o Shirin-yoku, o banho da floresta, a imersão na natureza, nós olhamos ao redor e falamos, gente, aqui em Atibaia, a gente tem a faca e o queijo. Né? A gente tem aí, né, a possibilidade de fazer isso in loco. Né? Porque a gente tem um monte de parque aqui, porque assim, tem um valor cultural para a cidade, tem um valor cultural para as pessoas. Né? E foi quando começamos a propor esse trabalho in loco para os nossos pacientes, para os seus familiares, para os seus amigos. Começou a ser um sucesso. Né? A gente fazia a cada 2 meses, fomos interrompidos por conta da pandemia, estamos tentando agora pensar em retomar isso, agora que já reestruturamos, agora que já estamos pensando melhor como lidar com a própria questão da pandemia, do coronavírus. Mas a pandemia é temporal, vamos deixar isso bem claro, tá? Talvez mude algumas coisas, mas é temporal. O fato é que projetos como esse acabam trazendo muito benefício para todos os participantes. Então, como ele se estrutura? As pessoas vão, né, pessoas com câncer, passam por uma entrevista, a gente seleciona, eles vão para lugares onde nós pré-selecionamos com uma equipe de apoio, entre elas médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas, psicólogos, e damos o maior apoio possível para aquela pessoa com câncer, ou pessoa que já tenha passado com câncer, ou pessoa que queira participar desse processo, também vivenciar esse momento, que não é um momento de condicionamento. A gente tem, como eu já disse, a gente tem outras aí, trabalho na área de condicionamento. É um momento de ir para a natureza, se deliciar, desculpa usar esse termo, mas eu não me foge algum outro melhor. Se deliciar desse momento, né? Já que o propósito no nosso encontro aqui é, inclusive, reforçar isso, né? E sendo tendencioso, de fato, porque a gente vivenciou isso, né, junto com nossos pacientes, a gente vê pelos questionários que nós aplicamos, pelas dosagens que nós fizemos, de fato melhora. Então, todos têm uma concordância em, olha, nós estamos bem melhor, nós nos sentimos melhor. Tanto é assim que nos pedem frequentemente para que possa ser repetida a experiência. Né, pode ser repetida a experiência. Então, nesse sentido, foi muito bom, né? E assim, de novo, né, nós aqui em Atibaia temos algo privilegiado para desenvolver isso, né? Porque nós temos parques, nós temos pessoas interessadas, e é algo inovador? É algo inovador.
mas é algo que merece toda a atenção de políticas públicas, é algo que merece toda a atenção de profissionais, os mais diversos envolvidos, e, principalmente, né, ele traz benefícios. Isso a gente tem catalogado, isso a gente tem estudado, e a gente fez várias pesquisas, estamos fazendo pesquisas em cima disso. Muito interessante, Zomar. Acho que, em primeiro lugar, a gente vê um assunto começa a ser debatido há vários anos, mas em fóruns internacionais. Eu me lembro de ter começado a conhecer esse assunto no Congresso Mundial de Parques, em Sydney, na Austrália, porque tem lá umas experiências interessantes de políticas públicas unindo saúde e áreas protegidas. E aqui mesmo em Atibaia a gente tem experiências concretas desenvolvendo atividades com essa relação. É muito bom a gente saber disso. Mais do que isso, eu me lembro da época do meu pai, no começo a minha mãe, meu pai era médico, era obstetra. Minha mãe, ela não usava a palavra, né? Os mais antigos usavam o C, né? Eles tinham medo de falar a palavra câncer. Quer dizer, é uma doença muito estigmatizada, essa sensação de grave, e como você falou, não pode fazer nada com o doente, só tem que cuidar, etc. E você está trazendo uma perspectiva de integração com a comunidade, de melhor conhecimento, consciência, de interação com a perspectiva aí da natureza, mas também do exercício físico. E ainda trouxe dois elementos que me dirigem a pergunta para a Marina. Uma área para receber precisa ter uma estrutura, precisa ter algumas condições. Claro, é diferente de eu levar um conjunto de pessoas em boa saúde física para fazer uma meditação orientada pelo Marco Aurélio, abrir os sentidos para a natureza, do que levar um paciente de câncer que tem que passar por uma triagem e que tem algumas condições. Mas a área que recebe precisa de algumas condições. E o segundo elemento é justamente ter esse acompanhamento, um acompanhamento que pode ser, como o Marco Aurélio falou, da integração numa terapia, ou pode ser numa psicoterapia, num tipo de terapia, ou pode ser esse acompanhamento médico, clínico, da melhoria ou da, digamos, melhor gestão dessa doença. E a Marina, na sua primeira fala, nos trouxe justamente várias áreas protegidas, unidades de conservação que existem em Atibaia, até por causa de que assim os atibaienses quiseram, lutaram, defenderam, se mobilizaram décadas atrás. Hoje nós temos esse benefício, mas eu perguntaria, quer dizer, como é que é a visitação nas nossas áreas protegidas, Marina? Você se envolve diretamente na gestão de uma, colabora, como mencionou, com o Parque Natural Municipal da Grota Funda, mas conhece, acompanha, faz estudos, apoia, entende, sabe sobre o que acontece em outras áreas protegidas que estão no nosso município. Né? Temos reservas privadas, reservas do governo do estado, outras áreas municipais. E como é que é a visitação nessas áreas? E caberia programas de visitação associados ao bem-estar, associadas a banhos de floresta, associadas à saúde e até essa perspectiva de voltar a receber os pacientes do Isomar Schetter? Marina. Falando particularmente da Grota Funda, que é onde eu trabalho, né? A gente está até num momento que discutindo sobre a retomada da visitação, pensando também pós-pandemia, né? Discutindo tudo isso, então está bem nessa fase, discutindo com o pessoal do conselho, tudo, e entusiasta também com relação aos banhos de floresta, pensar
a gente pensa também na proposta de estabelecer condições para que a Grota Funda consiga receber esse tipo de atividade, né? Pensando também em protocolos, em formas de visitação, e também colocar a Grota Funda como uma área certificada, por exemplo, para receber banhos de floresta. Então, a gente está se atualizando nesse debate, nossa equipe, buscando padronização, assim, formas também de capacitar profissionais, trazer profissionais interessados também em trabalhar nessa temática e capacitar esses profissionais, justamente para também não haver essa banalização da prática, né? E oferecer como uma nova alternativa, né? Por exemplo, eu vejo também as artes como uma opção também para elas, mas não pensam muito nessa temática de saúde, por exemplo, como forma preventiva. E acredito que são poucas adaptações que precisam ser feitas para conseguir se adequar. E a Grota Funda, por exemplo, condições físicas, acredito que já tem, porque é um local que permite a imersão do visitante, tem acessibilidade, tem trilhas de vários tipos de dificuldade, então permite desde crianças até a pessoal mais idoso, mesmo que esteja com condições físicas limitadas. Então, o local, as condições já apresenta, só pequenas adequações mesmo. Muito interessante. Então, nós podemos dizer que assim que as autoridades federais, estaduais, municipais liberarem a visitação, a volta da visitação no Parque Natural Municipal da Grota Funda, nós vamos começar a nos preparar para ter atividades de banho de floresta e de oferecer aos nossos hospitais e serviços de saúde visitações. Acho que seria uma excelente reabertura, ainda que paulatina, progressiva. Ontem nós tivemos o lançamento de um guia e uma fala sobre um manual de boas práticas e cuidados, mas para a gente voltar a visitar as áreas naturais. Não faz sentido a gente abrir shopping centers em São Paulo e não abrir os parques públicos, né? Os urbanos, os nacionais, os estaduais, os municipais também. Existe uma pergunta que foi dirigida ao Isolmar, que eu queria, do público. É Paul François, que faz a pergunta. Doutor Isolmar, qual o caminho para o sistema de saúde de um município começar a recomendar natureza aos seus pacientes como forma de política pública? Eu acho que é muito importante a gente pensar. A política é algo muito importante na vida das pessoas, na medida em que ela, de fato, é a arte do fazer, né? Em termos coletivos, em termos das pessoas. Apesar disso, não é tão trivial você desenvolver todo um sistema que possa, do dia para a noite, recomendar imersão na natureza para o sistema de saúde, né? Tem vários estudos em curso aí no mundo inteiro, tudo para que isso possa vir a ser viabilizado. Eu trago aqui alguns exemplos, que são exemplos que valem a nossa reflexão e valem a gente discutir com os agentes públicos, principalmente no quesito inovação, né? Hoje, países nórdicos e a Nova Zelândia, por exemplo, eles estão inovando no sentido de suas políticas públicas ao propor uma política de bem-estar. Isso acaba gerando aí uma série de ações, entre elas fomento de questões tributárias, entre eles ajuda para empresas que, porventura,
acabem usando o bem-estar como uma meta a ser definida, né? E isso está em curso em países onde as políticas públicas colocaram isso como prioridade. Por que que isso foi colocado como prioridade? Porque se observa, né, que a sustentabilidade, né, dentro de um cenário aí de médio e longo prazo é essencial, né, para a longevidade, seja de governos, seja de empresas, seja de nós mesmos, né? O clima e toda a questão climática aí salta aos olhos, não é à toa que hoje os banqueiros do Brasil estão preocupados com a Amazônia, estão preocupados com as verbas que vêm de fora ou não, porque isso é um peso para todos nós, né? Então eu estou usando o exemplo dos banqueiros porque, assim, é um segmento que pensa exclusivamente numa questão econômica, mas é importante do ponto de vista econômico também a sustentabilidade. A questão da saúde, né, para que haja aí um uso do que nós temos de melhor aqui em Atibaia, na região, que é a possibilidade de usar a natureza como uma perspectiva preventiva e terapêutica, do meu ponto de vista, entraria aí como uma inovação política, né, mas uma inovação política que já existe modelos a serem seguidos, né, e a partir daí nós podemos, inclusive, alavancar essas propostas com ciência mais aprimorada, com o uso, de fato, de estudos que, porventura, possam ser feitos aqui na região, né, e que vão trazer, eu não tenho dúvida, bastante benefício e esclarecimento, principalmente. Olha, vale a pena eu, como o Cláudio Amareiro colocaram, vale a pena eu, para determinada circunstância e com determinado tipo de público, vale a pena para outra circunstância e com outro tipo de público, né? Uma das primeiras imersões que nós fizemos com alguns pacientes foi lá na Grota Funda, né? E para alguns pacientes isso foi muito legal. Para todos, na verdade, teve um significado. Mas para alguns pacientes foi muito particular, para outros eles não conseguiram, por exemplo, desenvolver todo um trajeto que tinha sido proposto. Isso nos levou a reformular, inclusive, toda essa proposta, né? Então, eu acho que hoje os agentes públicos de saúde, eles precisam de coragem, né? Isso está evidente, né? E coragem para lidar com circunstâncias muito adversas, inclusive dentro da própria questão política, né? A minha proposta, respondendo ao François, é que, isso é uma sugestão minha, que se aborde essa questão dentro de um prisma de inovação política e que vai trazer aí perspectivas futuras, né, dentro dessa perspectiva que países outros já estão aplicando a mesma receita, né, para o bem-estar e para o bem dos seus cidadãos. Isso envolve prevenção de doenças, isso envolve você lidar melhor com as doenças, essas todas que eu falei, porque na medida que você previne essas doenças, você diminui o custo disso, e, de novo, o custo hoje é exacerbado, né, a ponto de, daqui a 20 anos, talvez a gente não ter sustentabilidade no sistema de saúde mundial, né, dado o risco que nós temos aí de insolvência. Então, é muito importante que nós possamos abrir o diálogo com os agentes públicos dentro dessas perspectivas aí de trazer coisas novas e coisas novas que, de fato, tenham significado. Excelente. Então, a gente começa com a questão da integração das políticas públicas e isso me lembra que, para quem chegou mais tarde, nós somos o Coletivo Socioambiental de Atibaia, promovendo diálogos coletivos, justamente na perspectiva da gente procurar ter uma cidade, um município, uma região melhor para os munícipes, para os turistas, para os visitantes, e essas propostas passam por decisões políticas e por isso é fundamental que os interessados consultem as nossas propostas. Aí está na tela o site onde estão todas à disposição. Lembrando que o Coletivo Socioambiental de Atibaia é um grupo de voluntários e é partidário. O Marco Aurélio queria complementar essa resposta com outros comentários, por favor.
Isso. Só adicionar algo na mesma direção que o Zomar está desenvolvendo, esse raciocínio. A gente tem uma fase anterior à assimilação por parte dos responsáveis por políticas públicas, que é a questão da cultura. A gente vive um momento que é muito importante que entre na cultura brasileira a ideia que é fundamentada em um mundo de pesquisas de que uma floresta é uma terapêutica. A floresta vamos dizer assim, é o arquétipo do hospital, o lugar de cura. Se a gente pensar em termos arquetípicos, o hospital como lugar de restauração de cura, uma floresta tem esse poder. O banho de floresta pode ajudar nisso, porque é uma ideia extremamente cativante, e ela tende a entrar e ser aceita pela nossa cultura. Mas é muito importante o que nós estamos fazendo aqui, o que vocês aqui do coletivo estão fazendo, que é trazer esse assunto da relação entre a saúde pessoal e a saúde ambiental, entre a saúde pessoal e a saúde planetária. Porque essas dimensões não podem ser vistas separadamente. Não existe saúde pessoal sem uma saúde ambiental vibrante. E claro que não existe uma saúde planetária se não houver essas outras camadas também não estiverem funcionando. Hoje a gente vive o adoecimento do planeta da mesma forma como a gente vê o crescimento dos adoecimentos pessoais. Né? Tem um paralelo entre os dois. Então essa cura precisa vir junta em todas as dimensões. Na dimensão do pessoal, na dimensão das cidades, nos ecossistemas de uma cidade. Eu sou um fã do conceito de cidades biofílicas, que são as cidades em que o mundo natural é integrado de volta na cidade. A partir do princípio de que a maneira como as nossas cidades são pensadas corresponde à visão de mundo que gerou a crise ambiental, ou seja, uma separação total entre o humano e o mundo natural. E a gente precisa reverter isso trazendo de volta. Por exemplo, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a ideia da cota ambiental no plano diretor da cidade de São Paulo, de 2016, que exigiu uma área mínima nos terrenos, nos lotes, para que a água volte para o solo, e ainda indicou diferentes estratos na área verde desse lote. Um lote com propriedade privada, mas que se respeita alguns desses princípios ecológicos básicos, a própria residência se torna um ativo ambiental. Né? Então é isso. Eu diria que está na hora de discutir essa questão de como a floresta é uma terapia em si. Que maravilha, que felicidade ouvir isso. Ou seja, em vez da gente continuar a discutir as políticas de saúde, como o Zomar disse, são políticas de doença, né, de minimizar a doença, vamos promover a saúde, vamos pensar que a melhor casa de saúde são as nossas áreas protegidas, buscar essa integração que já existe potencial. Atibaia tem, por exemplo, a proteção de uma floresta urbana, que é relativamente pequena comparada a algumas outras do mundo, mas que é no meio da cidade, contorna quase o centro histórico. E isso me traz para uma pergunta do Chico. Chico Leal faz uma pergunta que eu queria dirigir à Marina. Uma coisa que vocês me fizeram pensar é a respeito da importância dos espaços públicos verdes, sobretudo praças. Claro que a sensação de estar na mata é bem diferente, mas esse bem-estar já não se iniciaria, ainda que em menor escala, as praças públicas de fácil acesso à população? Marina? Com certeza, eu também acredito nisso. Num primeiro momento, inclusive, por exemplo, como é o caso que a gente está passando agora, a gente percebe como é bom morar perto de espaços que a gente pode ter um mínimo contato com a natureza, né? Mesmo que seja uma praça. Então, isso, inclusive, também faz parte das ações das nossas propostas aqui, né, do coletivo, ampliar e melhorar a urbanização urbana, ampliar e fortalecer o sistema de áreas verdes protegidas de Atibaia, justamente
Eu penso também não só na parte de Atibaia que a gente mais vê, mas também na área periférica, né? Porque muitas vezes essas pessoas, às vezes, o meio de locomoção para ir, por exemplo, para a Grota Funda é mais difícil, o acesso é mais difícil, então é importante, essencial, na verdade, investir também nas praças desses lugares, desses bairros, por exemplo. Nas escolas, a gente tem, por exemplo, a simbiose que atua também com a educação ambiental com o pessoal do Major, e a gente vê que a escola tem bastante árvore, tem o Lago do Mar, então tem uma possibilidade bem próxima de fazer atividade. Assim, você está dentro da sala de aula e você está fora, em contato com a natureza, só o fato de estar perto, isso já é um benefício, né? Muito interessante. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica, eu sou um especialista em áreas protegidas, mas eu fiz uma pesquisa bibliográfica para justamente pensar nesse tipo de uso e publiquei no OECO, que é um noticiário, um veículo de comunicação na internet, um artigo que mostrava justamente que as pesquisas científicas falam que todos esses elementos têm importância. Apenas uma imagem, alguns de nós participam de uma rede que nós estamos construindo sobre saúde e natureza, uma rede de colaboração, e temos uma pesquisadora do Instituto Albert Einstein pesquisando sobre imagens. Então, apenas a imagem da natureza já é benéfica. O olhar para o verde, e aí é interessante que o Chico tinha uma proposta também de defender que o novo hospital municipal fosse numa área que conservasse o verde em torno, né? A janela para o verde, para uma praça, ajuda na recuperação de pacientes. A arborização da cidade ajuda. Agora, existem pouquíssimos artigos mostrando que o grau de biodiversidade também conta. Então, quanto mais silvestre, mais uma sensação de estar num ambiente mais natural, melhor poderia ser o resultado. Tudo isso ainda sendo discutido pela ciência, e o Isomar queria complementar a resposta. Por favor, Isomar. Só botando alguns exemplos para o Chico, Leal, algumas praças há também todo um movimento, e isso vem sendo estudado dentro da perspectiva de terapia para pacientes, onde há horticultura, e isso age de duas maneiras: a interação com a própria praça, o cuidado da praça, né, e a interação do coletivo dentro da perspectiva da horticultura. Mesmo em São Paulo, aqui perto, existem vários exemplos disso que estão ocorrendo em bairros os mais diversos. Não deixa de ser um exemplo disso. Em Seattle, com pacientes com câncer em particular, eles têm trabalhado também uma perspectiva que se chama Healing Gardens, que é os jardins de cura, né? Então, você vai para esses jardins também, para que esses jardins possam trazer seus benefícios, né? É aquilo que o Cláudio falou, se a própria imagem da natureza, e o pessoal do Einstein está trabalhando bastante nisso, com tecnologia e tudo mais, uma coisa é estar em Atibaia, como eu disse, talvez estejamos privilegiados nessa circunstância, outra coisa é estar em São Paulo, no meio dos prédios, né? E por isso mesmo que é importante a gente discutir essa questão aí que o Chico coloca, que é justamente pequenos espaços, mas com muito significado. Gente, eu estou querendo morar em Atibaia. Bem-vindo! Oba! Viva! Eu tenho que conhecer esse lugar aí. Vocês estão falando aqui. Fora o segundo melhor clima do mundo, eu não sabia disso. Para falar nisso, Marco Aurélio, tem uma pergunta da Patrícia Elias para você. Peço ao Marco Aurélio para falar um pouco mais sobre o que diferencia o verdadeiro banho de floresta de um passeio numa trilha. Eu não sei se seria exagero, mas talvez a gente pudesse dizer que o banho de floresta é um passeio. Só que é um passeio que
você vai não para fazer algo na natureza, você vai para estar com a natureza. Você vai para um encontro com a natureza. O melhor efeito da relação com a floresta é quando o neocórtex, quando nosso tagarelar mental, ele aquieta. Quando os sentidos se abrem, quando você consegue cheirar, quando você consegue ver os detalhes, quando você consegue escutar um pássaro, o barulho do riacho, quando você vê as diferenças de verde nas folhas, quando você se encanta com uma expressão mais bela, tudo isso vai gerando um estado receptivo que a gente poderia dizer que, nesse momento, nós estamos encontrando a floresta, estamos realmente em contato com ela. Quando você vai fazer uma trilha, vai fazer uma escalada, qualquer atividade esportiva na natureza, o efeito já é maravilhoso. Já é maravilhoso. Mas o banho de floresta é um upgrade nisso. É explorar o que eu poderia chamar assim, da dimensão mais sensível da nossa psique, não a competitiva, não aquela que quer chegar no resultado, mas é a que não quer resultado nenhum, só quer estar lá. E é justamente isso que provoca esse efeito de relaxamento que o banho de floresta promove. Mesmo quem vai fazer uma trilha de bike na floresta, já relaxa, sai ótimo depois. Mas quando você vai, relaxa antes ou relaxa durante, e vai usufruindo desse banho sensorial, vai respirando, sentindo, aí a bioquímica do bem-estar ela é completa. É isso que separa o banho de floresta de uma outra atividade da natureza. Ou seja, a gente tem que ter também essa abertura para se reconectar, né? Esse é um tema interessante que a gente devia conversar mais, mas por que a gente se desconecta e tem que criar processos para se reconectar? Mas isso é fundamental na perspectiva do que vocês estão falando, não é? De qualquer forma, a Marina queria complementar. Espero que vocês consigam me escutar, na verdade, está travando, né? Mas é para justamente nesse sentido, porque dessa conexão mesmo, né? O banho de floresta eu vejo como uma ótima oportunidade, porque ele permite essa conexão, não é apenas o contato simplesmente com a natureza, né? Sei lá, tirar uma selfie, uma coisa simples, por exemplo. E essa conexão também, que nós que trabalhamos na área ambiental, eu como educadora ambiental, é esse desafio que eu busco, de como estabelecer essa conexão com as pessoas, com os visitantes, porque a partir dela que eles acabam tendo atitudes práticas, por exemplo, na conservação. Porque eles realmente se identificam com aquilo, têm vontade de fazer alguma coisa para manter aquilo. Então, nesse sentido que, por exemplo, a gente teve vontade de participar do coletivo socioambiental para sair dessa questão passiva de simplesmente gostar da natureza para uma questão também de agir, né, para ver meios da manutenção, de lutar para a manutenção desses lugares. Né? Excelente. Marina, tem uma pergunta para você. E é do Léo Braz. Ele pergunta: Marina, ainda sobre visitação e atividades com alunos no espaço da Grota Funda, que é um parque natural municipal, gostaria de saber se existe dentro do planejamento de vocês a possibilidade de receber alunos do ensino fundamental de escolas municipais. E aqui eu vou provocá-la, porque hoje, num mini seminário que nós fizemos da nossa rede de saúde e natureza, foi apresentado pelo Instituto Alana uma ideia de volta às aulas ao ar livre. O que você tem a dizer, Maria? E até respondendo a pergunta do Chico, eu esqueci também que esse documento do Instituto Alana é muito bom, recomendo todo mundo a ler e levar para as suas escolas, levar para
para as pessoas que estão responsáveis aí em repensar como que vai ser essa retomada, né, das escolas, porque é uma ótima referência aí no assunto, né? Tem bastante propostas de atividades ligadas com a natureza. E com relação à visitação da Grota Funda, o que eu falei antes, acho que no início, aí, não lembro qual pergunta, qual resposta que eu dei, a gente está finalizando, junto com o pessoal do Conselho, finalizando um plano de visitação para propor, né, pensando também como que vai ser nessa retomada pós-pandemia, tomando cuidados. A princípio, ela vai ser sempre agendada, mas tem a possibilidade de visita com os alunos da rede municipal, grupos, não sei como está sendo também a retomada, quando que vai ser, né, para essa retomada das aulas, mas isso está dentro do nosso planejamento, a gente vai disponibilizar depois nas redes sociais, tanto da Simbiose, acredito que a prefeitura também vai disponibilizar quando ele estiver pronto. E é isso, a gente só está esperando quando que for possível reabrir mais por causa da pandemia mesmo. Mas isso tudo a gente está dentro do planejamento. Eu queria voltar ao Marco Aurélio justamente com esse tema da conexão-reconexão. Ele falou tanto da questão mais geral, da gente ter que cuidar da saúde do ambiente, da saúde planetária, e, ao mesmo tempo, que a degradação é reflexo do nosso descuidado. Por que a gente se desconectou da natureza? E por que é importante, ou o que a gente faz para buscar essa reconexão? Cláudio, para não ser superficial nessa resposta, ou não ser polêmico demais, eu não vou entrar em detalhes, porque existem visões diferentes que podem mexer com alguns sentimentos. Mas o fato é que essa cultura em que nós vivemos, a cultura que veio com os colonizadores, ela tem uma concepção do mundo natural como se ele estivesse desconectado de nós, deslocado de nós. Eu prefiro ir por uma outra vertente. Eu diria o seguinte: a experiência de conexão, ela é inerente ao humano. A gente observa isso com as crianças. Você leva uma criança para a natureza, deixa ela um tempo lá, e aí as coisas começam, em geral, a acontecer. Adultos. Se você leva adultos, mesmo com algum grau de comprometimentos, né, para estar tempo suficiente na floresta, começam a surgir o que a gente chama assim, o que é a fenomenologia da conexão. Primeiro, sentimentos de profundo bem-estar. Primeira coisa que acontece. Segundo, ampliação, junto com esse bem-estar, a ampliação da sensorialidade. A observação, o encantamento, vão gerando um sentimento de consciência do pertencimento. Vem um bem-estar que te coloca dentro de um todo, de um sistema maior, onde estão todas as forças da natureza, onde está a chuva, onde está o vento, onde está a árvore, onde estão os outros seres, que é, como eu disse em outro momento, a experiência dos nossos antepassados. E isso vem com o saber-se parte de uma teia de vida. Parte do nosso problema hoje é que a organização da nossa sociedade, especialmente da nossa economia, parte do princípio de que nós não fazemos parte da teia, porque esse sentimento ele foi atrofiado por algumas crenças da cultura. Eu adoraria ter mais tempo para entrar nesse assunto, mas acho que o mais importante aqui é deixar bem claro que há um potencial de bem-estar a partir desse sentimento de conexão que nos devolve ao nosso estado natural. Um grande homem da psicologia, que é o Carl Jung, dizia que cada um de nós carrega
um sábio indígena dentro de nós. Esse sábio indígena é aquele que sente as coisas, que vê as coisas, que pode ver a sabedoria da natureza em ação. Nossa cultura perdeu essa observação da sabedoria da natureza em ação. Criou uma sabedoria paralela que está se mostrando não tão sábia assim. E é muito importante a experiência da reconexão, que primeiro nos integra a nós mesmos, para que, em segundo lugar, comece a haver um outro modo de olhar para a natureza. Olhar e descobrir o modo como ela funciona. E, a partir desse modo como ela funciona, inclusive, encontrar respostas para nós mesmos. Isso é, por exemplo, o que nós fazemos no que a gente chama de ecopsicoterapia. Quando a natureza passa a ensinar sobre processos psicológicos, no modo de ação das suas forças, nos comportamentos dos animais, nos fenômenos naturais, que são metáforas de nós mesmos. Mas, assim, se a gente não tem essa experiência da conexão verdadeira, nada acontece. Por isso é muito importante, e nós começamos falando, a Marina trouxe o transtorno de déficit de natureza, por isso é extremamente importante isso que a gente está fazendo aqui, porque a gente está testemunhando um problema grave, que é o das novas gerações, que vem de uma cultura hiperurbanizada que já não tem mais a experiência da conexão, vive só no mundo virtual, no mundo digital, no mundo em quatro paredes. Então, abrir espaço para essa experiência da conexão é fundamental. Eu acredito que o que acontece com os pacientes, né, do Isomar, quando fazem essa vivência, o que acontece com as pessoas que a gente leva para a floresta via ecopsicologia. Excelente. Eu, infelizmente, tenho que dizer que nós estamos caminhando para o final dessa, para mim, dessa gostosa e instrutiva conversa. Uma conversa que não só traz conhecimento, mas traz uma abertura, uma sensação de preciso mais. Quero logo poder voltar a passear nas trilhas e esperar a abertura da programação da visitação com guias com orientação adequada na Grota Funda. Antes de encerrar, eu queria fazer uma última pergunta ao Isomar e depois passar para as palavras finais. Isomar, você nos apresentou sua experiência, aquilo que vocês desenvolveram no Hospital Novo de Atibaia, com pacientes de câncer, e que nos impressionou muito positivamente por ver que aqui ao lado tem coisas que a gente estava buscando em congressos mundiais. Existem outras experiências que você tem como referência positiva dessa perspectiva da área médica de usar a natureza como elemento de promoção da saúde ou como elemento de terapia de cura? Nós avaliamos a questão de uma terapia, né? Nós, às vezes, não é tão trivial nós referendarmos essa terapia, tá? Porque ao longo da história que nós temos aí de conhecimento científico, da área médica e da área da nossa medicina, né, a medicina ocidental, de certa forma, culturalmente impositiva sobre outras medicinas, mas isso também ocorreu em outros cenários. Nós desenvolvemos todo um arcabouço para discriminar cá entre nós o que funciona e o que não funciona, né? Tem toda uma maneira de se fazer isso, tem toda uma maneira técnica de se fazer isso, são o que a gente chama de ensaios clínicos. Esses ensaios, eles têm tamanho poder, porque eles, na verdade, o que eles fazem? Eles vão, eles de alguma forma, eles tentam, na sua artificialidade, mimetizar tudo que pode vir a acontecer dentro de um contexto terapêutico, né? E é de bastante impacto isso, ele é dividido por fases, tudo, não é tão simples você realizar ensaios clínicos, mas eles têm sido usados
aí em diferentes contextos, inclusive econômicos. Se a gente entra no prêmio, o casal que ganhou o prêmio Nobel do ano passado, por exemplo, de economia, eles se notabilizaram por desenvolver ensaios clínicos para avaliar o que funciona e o que não funciona quando a gente trabalha com pobreza, por exemplo, né? E a mesma coisa serve aqui quando a gente fala do que é terapêutico, do que é preventivo, por mais intuitivo e por mais que nos chame a alma, né? E isso é super válido, como foi colocado aqui. É super válido porque traz significado e sentido para nós. Nós não somos números, né? Então é muito fácil a gente dizer que na terapia 90% deu certo, 10% não deu, ou essa terapia funcionou. Gente, na hora do vamos ver, sim, eu não sou um número, né? Isso conta muito, tá? Então, assim, existem várias propostas, né? Muitas delas ainda estão sendo avaliadas dentro desse contexto, né? Do contexto de que, olha, vamos fazer ensaios, vamos fazer análises, vamos aprofundar a discussão para que a gente possa, as perspectivas para que a gente possa ter abordagem. Então tem aí, por exemplo, hoje a gente conversou com a Lisa, o pessoal do Einstein, que está desenvolvendo com imagens, com ambiente artificial, a mimetização da natureza e como isso traz impacto interno nosso, por exemplo, no contexto da dor, né? A música, ela diminui a necessidade de você usar analgésicos, por exemplo, na oncologia, e assim como, né, você também trabalhar aromaterapia, entra dentro todo de um cenário, que é um cenário que hoje está sendo chamado de medicina integrativa, que vem aí trazendo conhecimento de diferentes áreas, né, e conhecimentos que vêm agregar mais do que confrontar, porque nós humildemente temos que admitir que nós temos limites, né? O nosso conhecimento médico, ele tem limites, né? Tanto é assim que a gente está colocado na lona, por enquanto, por conta da pandemia do Covid-19. Nós estamos se recuperando tudo, mas estamos colocados na lona, não como modelo de saúde mesmo, assim. Como que a gente... mas várias dessas perspectivas, né, elas estão sendo endossadas, novamente eu reforço isso, por políticas públicas. Então, na Finlândia, na Nova Zelândia, eles estão recomendando tratamento na natureza, 5 horas, se não me engano, o dado é mais ou menos 5 horas pelo menos por semana. Então, recomendando para bombeiros ou pessoas que são vítimas de trauma, policiais, pessoas que passam por um estresse pós-traumático, você fazer essas imersões na natureza, visando o bem-estar emocional e um bem-estar prevenindo doenças e prevenindo uma medicação. Então, só vendo aí como perspectiva, né, e puxando aí algumas questões que foram colocadas recentemente pelo Ailton Krenak, né, que é uma liderança aí, e que tem sido discutido bastante ultimamente nas lives e tudo mais, assim, não buscar necessariamente uma usabilidade, mas buscar um sentido, né? Eu acho que isso traz referências para nós, né, em termos, inclusive, de tratamento das doenças. Não adianta nada eu tratar um câncer, né, e morrer deprimido, tá? Então, assim, é muito importante nós observarmos e vermos as pessoas como um todo nesse momento. E a natureza, ela tem a ferramenta máxima para isso, porque ela já vê tudo como um todo. Acho que é isso que eu tinha para falar. Obrigado, viu? Que maravilha. Eu queria pedir desculpas aos participantes e passar para as palavras finais. Eu gostaria de continuar essa conversa mais um tempo, está sendo muito instrutiva e inspiradora para mim, mas nós estamos com o nosso tempo aí encerrando quase 1h30 de conversa. Então, agradecendo muito a participação de todos. Marina Coquetso, suas últimas palavras, por favor. Quero agradecer a todos e a todas pela oportunidade
oportunidade, por nos escutarem, e quero convidar-los a visitar as pessoas que têm essa identificação com esse cartão postal que a gente tem de Atibaia, né? Conhecer o Parque Natural Municipal da Grota Funda, conhecer as nossas unidades, ficar mais perto para isso, para ter essa conexão, para a gente continuar tendo esses benefícios que esses lugares nos proporcionam. Oba, não vejo a hora. Marco Aurélio Bilibio, que prazer ter você conosco. Venha para Atibaia, por favor, pelo menos que seja para nos visitar e nos ajudar a construir um programa de banho de floresta aqui na Grota Funda e outras áreas protegidas. Suas palavras finais, por favor. Não, eu estou meio envergonhado pela minha ignorância. Eu não sabia que nós tínhamos um paraíso assim como Atibaia. Eu quero muito conhecer Atibaia e digo mais, assim, que privilégio para Atibaia ter Marina, Cláudio e Zomar fazendo esse trabalho. Um grande privilégio. Para mim foi um grande prazer ter participado desse encontro com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua contribuição e aguardamos sua visita. Isolmar, a prata da casa, prazer, acabo de lhe conhecer hoje, já estou aqui admirado e seu fã, e quero mais. Suas palavras finais, por favor. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite, adorei estar aqui com vocês. Marco, você é meu convidado para vir, não só do Cláudio, aqui para Atibaia, para conhecer a gente aprofundar aí nossas conversas. Por favor, venha. Escutei, viu? Escutei isso. Eu vou dizer, só te complementando, que assim, o Brasil é um paraíso, né? E a gente tem uma responsabilidade mundial que para mim é clara, né, na medida em que a gente tem ecossistemas muito importantes para o mundo, né? Talvez nós ainda não tenhamos descoberto claramente, visto que nós temos grandes complexidades no nosso país, né? A gente talvez não tenha descoberto claramente a nossa responsabilidade dentro do cenário mundial, mas salta aos olhos que nós temos, sim, pelo menos perante a tudo que nós, aonde nós vivemos aqui. O Brasil, de fato, é um paraíso, um país que tem tantas coisas importantes, diversificadas, uma Amazônia, uma floresta atlântica. É realmente um privilégio estar aqui, né? E isso eu digo não só por mim, mas eu fico me recordando de quando eu trago meus colegas estrangeiros para o Brasil, e eles ficam boquiabertos, eles falam, gente, eu não consigo entender como em 1 metro vocês têm 20 tipos de flores, né? E eu, assim, eu me sinto privilegiado de estar em Atibaia, né? Porque a gente está conseguindo desenvolver esses projetos, gosto muito dos meus pares, agradeço muito ao Hospital Novo por todas as oportunidades que propiciaram que nós fizéssemos isso, agradeço demais aos meus pacientes por apoiarem esse movimento, e isso é muito bom, né? Isso é experimental, mas ao mesmo tempo nós contamos muito com eles. Agradeço muito a minha equipe, a Rô, a Gabi está me cutucando aqui, que é para eu avisar a todos que se vocês quiserem mais informações, vocês nos procurem, por favor, no nosso Instagram ou no próprio Hospital Novo. A Gabi é excepcional, ela vai fazer tudo isso para vocês, a Gabi Gouveia. E ela está me dando um toque aqui só para eu falar assim, olha, não é para ir lá, eu estou doente, vou me enfurnar na floresta. Tem todo um jeito de fazer isso, é importante que a gente estruture isso, tá bom, gente? Novamente, muito obrigado, de fato, de coração, por estar aqui. Nós que agradecemos, e essas palavras acho que justamente trazem o sentido da coisa, quer dizer, nós estamos ainda na pandemia, estamos ainda numa situação grave, cada um nas suas casas fazendo um diálogo coletivo, mas não recomendamos a ninguém que desrespeitem as regras das autoridades municipais, estaduais, federais, mas queremos que haja um programa no momento adequado de reabertura
progressiva, cuidadosa, paulatina, com critério das áreas naturais, das unidades de conservação, das áreas protegidas, municipais, estaduais, e recomendamos que, quando for aberto, sigam as regras e que vão à natureza. Olhem da janela de casa, mas também interajam. Interajam com essa perspectiva de sentir, mas nunca deixem de seguir as orientações. Se tem um problema de saúde, consulte o seu médico primeiro. Se quer se aprofundar mais, pegue uma orientação de um especialista em banho de floresta. Se o problema é mais profundo, a natureza pode ser combinada com outras terapias, seja na área médica, na área psicológica, como foi muito bem apresentado hoje. Assim como a perspectiva da gente unir cada vez mais a promoção da saúde com a promoção da educação e o cuidado conosco, com o nosso ambiente e com a saúde planetária. O Brasil pode ser um paraíso, mas está meio mal cuidado. Então, nós temos também que nos envolver para cuidar do que nos resta. Aqui mesmo, nesse falado paraíso de Atibaia, nós temos agressões cotidianas. Alguns comentários foram feitos aí no chat, dizendo que a gente tem que cobrar políticas públicas, mas que cada um tem que fazer a lição de casa. Cada um também tem que pensar no impacto que gera, diminuir esse impacto e buscar essa visão holística, essa visão integrada que todos disseram, no sentido de cuidar da natureza, cuidar do meio e, ao mesmo tempo, cuidar de si mesmo. E fazer isso o mais possível na perspectiva de coletivo. Foi mencionado a comunidade pelo Isolmar, e nós, do Coletivo Socioambiental de Atibaia, podemos dizer, nós somos voluntários. Então, uma semana, um tem um prazo para entregar o trabalho, o outro colega vem e cumpre aquela tarefa daquela semana, e assim nós vamos nos complementando. E o Instituto Alana, tão recomendado pela Marina, recomenda que a gente vá à natureza em grupos, em famílias, com colegas, não em grupos para fazer algazarra, para desrespeitar esse hospital da natureza, esse laboratório vivo, esse altar para quem tem a crença que for, mas para se interagir, para poder, digamos, valorizar essas relações humanas nesse ambiente natural. Eu queria terminar lembrando a vocês que nós somos o Coletivo Socioambiental de Atibaia, promovendo esses diálogos coletivos, chamadas lives, diálogos ao vivo, que a gente pode chamar de live, para apresentar e debater, dialogar, conversar sobre as nossas propostas de desenvolvimento sustentável para o município de Atibaia e também, se possível, para uma melhor região onde Atibaia está inserida. Essas propostas estão à disposição. Nós vamos programar outros diálogos ao vivo, outros diálogos coletivos como esse, se possível, semanalmente, se não cada 2 semanas, e temos vários temas a tratar. O tema das áreas protegidas, o tema da educação, o tema da cultura, o tema da questão dos recursos hídricos, dos ecossistemas aquáticos, do abastecimento. A saúde foi um deles, e eu fico muito feliz da oportunidade de poder ter dialogado hoje com Marco Aurélio Biribiu, Isolmar Schettert e Marina Koketsu. Agradeço imensamente a todos que participaram e a todo o coletivo por podermos estar juntos promovendo esse diálogo com a cidade de Atibaia, e tivemos até gente que nos acompanhou do Amapá, se eu entendi bem. Então, estamos aí também fazendo um debate que é de importância nacional. Muito obrigado, uma boa noite, até o próximo diálogo coletivo.